Denúncia gravíssima em Brasília. Diretor da PF, amigo de Lula, recebeu milhões de reais de Daniel Worcaro dentro do escândalo do Banco Master. E isso pode complicar muito as pretensões de Lula de se reeleger este ano para presidente do Brasil. Nós vamos mostrar isso aqui. Uma verdadeira bomba acaba de cair no colo de Lula e de Moraes. O diretor da PF, amigo de Lula, agora está envolvido até o pescoço e isso complica a vida de Lula. Vamos trazer essa matéria aqui. E mais, pessoal, olha só, durante o jogo do Brasil, enquanto estava acontecendo o último jogo do Brasil, o Moraes aproveitou esse intervalo quando ninguém estava percebendo nada e enterrou um dos maiores processos que correm em Brasília. Tudo isso o povo brasileiro não ficou sabendo, foi durante o jogo e nós vamos mostrar aqui. Olha que absurdo, o povo foi enganado mais uma vez. E ainda, pessoal, vejam só, a empresa que está processando o Moraes nos Estados Unidos acaba de dar uma grande cartada e vira o jogo. Isso complica a vida do togado ali nos Estados Unidos. Agora a casa caiu e realmente eles vêm com tudo e dessa vez ele não vai ter como se livrar. A Rumble e a Trump Media do Donald Trump tem uma surpresa desagradável para o Moraes. Vamos mostrar tudo isso aqui e muito mais. Eu quero te convidar para se inscrever agora, pessoal. Se inscreva aqui para ver outras matérias como esta aqui. É totalmente gratuito, não paga nada e você que vai ficar muito bem informado. Nós vamos começar agora pela primeira matéria mostrando esse rombo multimilionário que foi parar no colo do diretor da PF, amigo de Lula. E agora, como é que vai se explicar isso? O deputado Gustavo Gaia vai mostrar isso para nós. Confira aí e em seguida as outras matérias. Se ainda não tinha ficado claro para você, ao final desse vídeo eu te garanto que você vai entender exatamente como que o Worcaro comprou até mesmo a nossa Polícia Federal. Você sabe que o escritório de advocacia e a esposa do Alexandre de Moraes tinham um contrato de 139 milhões, 129, eu nem lembro mais. E que a acusação é que esse escritório de advocacia era usado para o Worcaro comprar os serviços do Alexandre de Moraes, mas falando que era para assessoria jurídica. Essa é a acusação. Quem sou eu para apontar dedos, não é mesmo? Mas o que todo mundo fala é que o escritório de advocacia das esposas dos ministros do STF eram usados justamente para poder pagar serviços dos ministros do STF dentro do STF. Só que parece que não foi só apenas ministros do STF que estavam ali usando as suas esposas. Também tinham umas namoradas envolvidas. Pelo menos é o que parece nessa matéria que eu vou te mostrar. Agora, presta atenção nisso aqui. Você conhece essa mulher? O nome dela é Renata Varandas. Aparentemente, né? É uma jornalista e apresentadora do SBT News. Renata Varanda. Por que eu tô te mostrando a foto dela? Calma aí, cara. Isso aqui é muito grave. Antes, vamos lembrar. O Worcaro, vamos lá. Foi avisado que seria preso pouco tempo antes da sua prisão, por isso que ele foi tentar fugir pelo jatinho e foi pego em flagrante ali tentando fugir. Aí nós temos delegados do caso do INSS sendo trocado e depois uma tentativa agora de trocar os delegados novamente, puxando delegados que estavam a serviço do Supremo Tribunal dos Tribunais. Aí nós temos aí o diretor da Polícia Federal viajando para Londres para degustar uísque com o Worcaro numa viagem paga pelo próprio Worcaro. Aí nós ficamos sabendo que o André Mendonça retirou o André Rodrigues de toda a cadeia de informação. O André Rodrigues não sabe de mais nada, tanto é que ele ficou surpreso quando houve uma busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, líder do governo no Senado. E por final, nós tivemos aí aquela informação de que o Worcaro mandou acionar o André Rodrigues e o Paulo Gonet, dizendo, olha, se fizerem sacanagem comigo aí, vai pegar fogo no negócio. Aí o André Mendonça está com uma suspeita muito forte e muito cristalizada nesse momento, consolidada, de que de alguma forma o diretor da Polícia Federal escolhido por Lula, o André Rodrigues, está envolvido com alguma coisa e precisa se explicar. Aí pronto, sai essa matéria aqui. Namorada de chefe da PF recebeu milhões da empresa de Worcaro. Preste atenção. A namorada do André Rodrigues, tá aqui eles aqui, olha que graça, olha que casal mais lindo. A namorada do André Rodrigues, aparentemente, de acordo com a matéria, recebeu milhões de uma empresa ligada a Daniel Worcaro. Olha que gracinha, exclusivo.
escritório da namorada de Andrei Rodrigues defende sócio de Vorcaro. Mais um caso de um escritório de advocacia defendendo o Vorcaro, gente. Só que dessa vez é da namorada do diretor da Polícia Federal do Brasil. Como que esse cara tá no cargo ainda, eu não consigo entender. Como que esse cidadão ainda se encontra no cargo de diretor da Polícia Federal? Vamos lá. O advogado que assina a defesa de Augusto Ferreira Lima, sócio de Daniel Vorcaro, é um dos pivôs, deixa eu diminuir aqui, ó. E um dos pivôs do escândalo do Banco Master é sócio do mesmo escritório em que trabalha a Renata Varandas, namorada do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A mesma PF que prendeu Lima e conduz operações compliance zero contra o Daniel Vorcaro. Vorcaro sabia que seria preso. Documentos extraídos do seu celular divulgados pelo STF mostram que ele monitorava o compliance zero desde julho de 2025, 4 meses antes de ser detido no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar em jatinho para Dubai. Antes da prisão, pediu a um interlocutor que contatasse o próprio Andrei Rodrigues para que nenhuma sacanagem fosse praticada contra ele. A tentativa está documentada no inquérito. Agora fica claro por que Vorcaro tentou avisar Andrei Rodrigues. A namorada do chefe da PF de Lula estava na folha de pagamento de Vorcaro, conforme revelou o jornal Gazeta do Paraná. Fica escancarado também que o ministro André Mendonça determinou o afastamento de Andrei Rodrigues das investigações, chegando ao ponto de proibir os próprios agentes de informar o diretor-geral da PF sobre suas ações. Renata Varandas estava na folha de pagamento da Ambipar e teve papel fundamental na empresa para pautar os interesses financeiros do esquema. Ela não é uma jornalista que errou uma vez. Ela tem um método, e esse método a coloca no centro do esquema como sua peça de comunicação mais sofisticada. Olha isso aqui, gente. Renata Varandas, namorada do diretor da Polícia Federal. A empresa dela recebia milhões do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que curiosamente ficou sabendo que seria preso, que mandou acionar o Andrei Rodrigues, que levou o Andrei Rodrigues para degustar vinho, que pagou viagem para o Andrei Rodrigues. O que mais falta, pelo amor de Deus, o que mais falta para que esse cara seja sumariamente afastado do STF? Primeiro, o governo teria que decidir isso, não vai. Paulo Gonet teria que lutar por isso, não vai porque ele estava degustando vinho. Ministros do STF teriam que impor isso, fazer uma liminar, não vai porque eles também estavam recebendo dinheiro aí nos escritórios de advocacia da esposa. O Vorcaro comprou o Brasil, cara. Por isso que o Vorcaro tá revoltado. Falei, cara, ele gastou tanto dinheiro comprando todo mundo e agora o cara tá preso. Que absurdo é esse? Vorcaro, abre a boca, irmão. Delata logo tudo, é a única chance que você tem. E olha só, agora nós temos outra matéria importantíssima, porque a Rumble, aquela empresa, plataforma digital que foi investigada por Moraes, processada, só que agora eles deram uma virada de mesa e contrataram alguém que realmente está deixando o Moraes sem dormir, porque por essa ele não esperava. Olha o que a Rumble preparou e a empresa Trump Media para o Moraes. Pessoal, isso não vai ficar de graça e ele vai ter que responder. Vejam só o que acaba de chegar direto dos Estados Unidos, que está deixando ali a Viviane Bassi e o Moraes de cabelo em pé. Confira. Este é o vídeo que você não vai encontrar em nenhum outro canal. A Rumble convocou uma advogada peso pesado contra Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. E eu vou te mostrar, e eu quero que no final você me diga se é ou não é impressionante, porque o melhor tá no final. Presta atenção nessa, porque o cerco internacional contra Alexandre de Moraes acabou de ficar mais apertado e mais sério. A Rumble, aquela plataforma de vídeos que o Moraes baniu do Brasil, está processando ele nos Estados Unidos e acabou de reforçar o time jurídico com uma advogada de currículo assustador. Quando você entender o tamanho da cavalaria que entrou nessa briga, você vai entender que a Rumble não está para brincadeira com Moraes. Então vem comigo. A Rumble, gente, é uma plataforma de vídeos parecida com o YouTube, muito popular lá entre os conservadores dos Estados Unidos. Ela tem entre 67 e 80 milhões de usuários ativos por mês, sendo muito focada lá na América do Norte. Para termos de comparação, o YouTube, esse gigante mundial, ele tem mais de 2 bilhões de usuários mensais, sendo o maior do setor, é claro. Mas ainda assim a Rumble é muito grande. Em fevereiro do ano passado, o Moraes mandou suspender a Rumble inteira aqui no Brasil. Vejam, mandou fechar uma rede social inteira, a maior concorrente aí do YouTube. E o Brasil é um mercado importantíssimo.
Aí a resposta da empresa não foi ficar chorando pelos cantos, foi processar o Moraes lá nos Estados Unidos, no Tribunal Federal da Flórida, junto com o Trump Media, que entrou junto com a Rumble contra o Moraes. A Trump Media é uma empresa do próprio presidente americano. Aí no processo, elas acusam o Moraes de mandar bloquear ilegalmente perfis de gente que mora nos Estados Unidos e de censurar o discurso político de direita. Mentira? O que você acha? Vai me contando aí nos comentários. E aí olha como que o jogo escalou. Primeiro, o governo brasileiro, através da Gil, entrou no processo para defender o Moraes, para blindar o ministro. Isso com a estrutura paga com os seus impostos. Então agradece aí, acordou hoje, pagou seus impostos, que bom, tá financiando aí a defesa do Moraes nos Estados Unidos. E qual que foi a resposta da Rumble a isso tudo, hein? Dias depois, reforçou o time com uma peça de elite. Olha aí, Hendrick. Não, calma. Isso aqui é outra matéria que eu tô vendo, mas o Hendrick tem uma campanha nacional pelo Hendrick. Eu não podia deixar de fazer essa brincadeira. Reforçou então com uma peça de elite, que não é o Hendrick, essa aqui é a peça de elite do futebol, mas reforçou com uma peça de elite reconhecidíssima, a Rossana Rose Baeza. Tá aí ela. Olha quem que entrou então. Ela é do escritório Boies Schiller Flexner. É o mesmo do Martin De Luca, que coordena o time jurídico da Rumble e da Trump Media. E o currículo dela, gente, é de arrepiar. Ela tem vitórias na Suprema Corte dos Estados Unidos, em cortes de apelação americana, várias. Logo nos 2 primeiros anos da carreira dela, ela reverteu uma decisão no Tribunal Federal de Apelação em favor de uma vítima de terrorismo. Ela já enfrentou gigantes, processou Google, montadoras de carro, as maiores distribuidoras de remédio do país. E o detalhe que mais importa aqui, ela é especialista em rastreamento de bens. Por que importa em relação ao Moraes, hein? Ela é especialista também em investigações transacionais pela América Latina e em leis americanas pesadíssimas, como a Lei de Sanções Econômicas Emergenciais, a IEPA, a Lei Anticorrupção, lá chamada de FCPA, a Lei contra as Organizações Criminosas, que eu estudei no meu mestrado em Harvard, a RICO. Sacou por que isso é grave para o Moraes? Não foi uma advogada qualquer que entrou, é uma especialista exatamente nas ferramentas que alcançam um homem como o Moraes lá fora. Rastrear bens, executar decisão além da fronteira, mexer com sanção econômica. A Rumble não contratou um nome para encher linguiça no processo. Ela trouxe cavalaria pesada para obliterar o Moraes. E não se deixe enganar pelo rosto de novinha dela, não. Porque em seguida eu vou te mostrar o tipo de caso do escritório dela que é de arrepiar e de detonar. É a melhor parte que eu deixei para o final. Agora, antes de eu te mostrar por que esse escritório de advocacia que processa o Moraes é um dos mais temidos do planeta, com feitos que vão deixar você aí de boca aberta, deixa eu te falar que o meu time, ele me mostrou aqui que quase 50% de vocês que assistem e gostam dos meus vídeos não estão inscritos aqui no canal. Olha que loucura, gente. Não faz sentido. Porque se você acompanha ou quer acompanhar as nossas análises, então você precisa se inscrever, clicando aí no botão de inscrição, clicando também no sininho, para você não perder nada. E também para você nos ajudar a continuar crescendo e trazendo essas análises para vocês. Então se inscreve aí e vem comigo, porque agora é de deixar cair o queixo o que eu prometi para vocês. Esse escritório dela, o Boies Schiller Flexner, é simplesmente fundado pelo David Boies, que é conhecido como o homem que devorou a Microsoft. Aqui tá comeu porque é a tradução do Google do inglês para o português. É uma matéria aqui da Vanity Fair, dessa famosa revista, e ele é conhecido como o homem que devorou a Microsoft. Ele, o David Boies, aí, ó, ele ficou mundialmente conhecido porque ele liderou um processo antitruste do governo americano contra a Microsoft, acusando a empresa de usar o seu monopólio no sistema operacional Windows para esmagar concorrentes, especialmente forçando a inclusão do navegador Internet Explorer para barrar o crescimento de empresas rivais. O ponto de virada do caso, gente, foi o momento em que ele, o David Boies, ele interrogou ninguém mais, ninguém menos do que esse. Você reconhece esse cara aí? Ele tá mais novinho aqui nesse vídeo, eu vou deixar o vídeo rolando. É simplesmente Bill Gates sendo interrogado pelo David Boies. Essa foi a ponto de virada, gente. E quando ele interrogou o Gates, ele desmontou não só o próprio Bill Gates, como a defesa da Microsoft inteira. Usou e-mails, documentos internos da própria Microsoft para mostrar contradições internas do depoimento do Bill Gates e para descredibilizar a empresa.
O David Boies, ele também atuou no famoso caso que decidiu a eleição presidencial dos Estados Unidos. Você lembra desse caso relativamente recente? Bush versus Gore, dos últimos anos aí? É esse o calibre que tá do outro lado de Moraes. Eu acho que eu tô ficando velho, né? Bush versus Gore deve fazer aí pelo menos 10 anos. Mas esse é o calibre, gente. É o seu naipe do escritório que tá agora enfrentando o Moraes. E aqui tá a pergunta que importa agora. Dentro do Brasil, quem segura o abuso de um ministro desses, hein? O único freio que a Constituição prevê é o impeachment. O impeachment é julgado por quem? Pelo Senado. Só que olha o absurdo, mais de metade dos senadores já assinou um pedido de impeachment do Moraes e ele nunca foi nem pautado, mas sim engavetado para proteger o ministro. Pois é, pessoal, e você sabia que enquanto todos estavam assistindo o Jogo do Brasil, o último Jogo do Brasil, durante ali a Copa e todo mundo assistindo o jogo, pois é, ali em Brasília estava acontecendo um grande absurdo. O Moraes, pessoal, aproveitou ali que estava tudo parado e enterrou um dos principais processos que poderiam esclarecer aí para o povo brasileiro o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Nós vamos mostrar isso aqui. Vejam só a cartada aí, a reviravolta que teve, e isso realmente não vai ajudar em nada a esclarecimento aí para o povo brasileiro. Olha o que o Moraes fez, pessoal. O André Marcília, jurista, vai mostrar para nós e realmente, quando o povo está distraído, né, acontece esse tipo de coisa. Confira. Enquanto o Brasil inteiro estava grudado hoje na televisão assistindo Brasil e Japão, aliás, cá entre nós, um jogo sofrível, ruim, o Moraes, caladinho, aproveitou a distração nacional para enterrar uma das maiores fraudes do dia 8 de janeiro. 2 inquéritos abertos contra parlamentares da direita há mais de 3 anos acaba de ser enterrado. Um desses inquéritos aberto por conta de uma piada de internet. Eu vou te contar essa história do começo ao fim e te mostrar por que esse arquivamento é, na verdade, uma confissão de fraude do próprio ministro Moraes. Vamos ao que aconteceu hoje. O Moraes determinou o arquivamento de 2 inquéritos do dia 8, um contra o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, e o outro contra a ex-deputada Silvia Auape. Os 2 eram investigados, pasmem, por publicações que fizeram nas suas redes sociais na época dos atos do dia 8 de janeiro. E presta atenção no caso específico do André Fernandes. É de cair o queixo, mas ele foi simplesmente investigado por conta de uma piada de internet. Havia uma foto que ele compartilhou da porta do gabinete do ministro Moraes que havia sido arrancada. A porta estava fora do lugar. E ele postou o seguinte, aspas, quem rir vai preso. E era uma piada. Mas quem quase foi preso foi ele. O ministro Moraes simplesmente mandou para a cabeça do parlamentar, que deveria ter imunidade, né? Mandou para a cabeça dele a acusação de incitação ao crime, porque ele botou quem ri vai preso num gabinete sem porta. É isso mesmo. Até a PGR do Gonê, que é servil e submissa ao Moraes, não encarou essa e disse que não havia incitação ao crime. É óbvio que não havia incitação ao crime. Crime é o que fizeram os ministros, sobretudo o ministro Moraes, com todas essas pessoas e com todos esses casos. E agora, por que então o arquivamento é feito? Por que o arquivamento demorou tanto tempo? Por que mais de 3 anos para que isso ocorresse? Eu vou te explicar. A verdade, meus caros, é que todos esses inquéritos do dia 8, essas acusações contra parlamentares ou contra as velhinhas, que o cara do algodão doce, o cara da bolinha de gude, enfim, esse povo todo que estava nos atos do dia 8, eles foram levados para o STF, acusados dos crimes mais terríveis do mundo, porque eles precisavam fazer isso para condenar Bolsonaro, para condenar todos os peixes grandes da direita e sobretudo do bolsonarismo. Agora que o Moraes já conseguiu essas condenações, agora que está todo mundo condenado, ele pode limpar a caixa, o spam, a caixa de correio dele, ele pode pegar esses inquéritos que são um monte de bobagem jurídica, um monte de besteira judicial, um monte de abuso, de absurdo, de excesso e jogar no lixo, claro, quietinho, para que ninguém veja, para que ninguém perceba o ridículo que é um ministro do STF ter passado 3 anos investigando uma pessoa, um parlamentar,
porque fez uma piada. Quem rir vai preso de um gabinete sem porta. Pois bem, agora quietinho no meio do jogo do Brasil e do Japão, enquanto todo mundo estava ali grudado naquele jogo, o Moraes foi lá e arquivou. Bom, é isso que está acontecendo e é isso que o Moraes vai tentar fazer daqui para frente. Como ele já conseguiu o que ele queria, que era condenar todo mundo envolvido de peixe grande da direita e do bolsonarismo nos atos do dia 8 de janeiro, sobretudo o Jair Bolsonaro, tudo mais que foi usado para essas condenações, o Moraes vai, quando a gente estiver com o olho para cá, pegar e jogar fora pro lado de lá. Quando a gente estiver distraído com alguma coisa, ele vai pegar e jogar fora pro lado de lá, vai jogar no lixo para que a gente não perceba os abusos que foram cometidos durante todo esse tempo para perseguir a direita e, sobretudo, o bolsonarismo, em especial o Bolsonaro. É isso, sempre foi isso e sempre será isso. Uma farsa processual, uma fraude cometida pelo STF, um abuso completo dos nossos direitos. Essa é a jogada, essa sempre foi a jogada e cada vez fica mais explícito. Deixa aqui o seu comentário. E olha só, nós temos outra matéria importante para trazer aqui. Você viu na semana passada, Michele Bolsonaro gravou um vídeo, né, e falando poucas e boas para o Flávio Bolsonaro. Depois o Flávio Bolsonaro deu o troco, né, a réplica ali e tentando esclarecer, gravou um vídeo também para Michele Bolsonaro. Aí a Michele Bolsonaro veio com o segundo vídeo. Mas toda essa disputa, agora você vai saber a verdade. Por que isso está acontecendo e quem está ganhando com isso? Ou melhor, quem está por trás, né, orquestrando tudo isso? E é uma pessoa que você menos imaginava. O advogado Jeffrey Chikine vai mostrar para nós aqui, o advogado que já participou ali do processo, do julgamento do Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Ele vai mostrar aqui, olha só, a Michele e o Flávio Bolsonaro estão sendo enganados por uma pessoa e você vai saber quem é agora. Esse vídeo não é um ataque a ninguém, é apenas um abrir de olhos à direita e ao Brasil para explicar o plano de fundo, o que realmente está acontecendo. A minha bagagem na advocacia criminal me ensinou a mexer o tabuleiro, me ensinou a ler a maldade do oponente. Por isso, eu faço uma pergunta sincera. Você é um conservador, e eu sei que é. Você vincularia sua imagem a algum desvio moral? Você colocaria em risco seu capital político e seu futuro político, vinculando sua imagem a alguém com desvio moral? A resposta é com certeza não. E o regime, o sistema, sabe disso. Aqui está o verdadeiro motivo pelo qual pessoas que estavam na campanha do Flávio pularam do barco e pessoas não querem entrar. Por quê? Porque criaram uma fumaça de que há mais a vir contra o Flávio Bolsonaro. E para mim, ficou muito claro que é essa a estratégia do sistema. A direita subiu muito a régua da moralidade e nenhum conservador quer se vincular a algum desvio moral. Tem ou não tem vídeo? Ninguém quer pagar para ver. Vai que tem algum vídeo. Aqui está a sacada do sistema, a sacada do regime. E você vai entender que eu tô certo. Todo mundo sabe que o regime não queria Flávio Bolsonaro. O regime não queria o Bolsonaro. O regime também não queria o Lula. O regime tentou criar uma terceira via do Centrão, mas não conseguiu. Agora, passou o prazo de descompatibilização e só tem Lula e Flávio. Qual o nome menos pior para o regime? Lula, é óbvio. Um cara que já foi salvo pelo regime, um cara que tem uma capivara gigantesca, é um cara mais fácil de ter à mão. É rodeado de criminosos, é rodeado de corruptos. É muito mais fácil você negociar com este cidadão. Por isso, o regime escolheu. Precisamos tirar o Flávio Bolsonaro do caminho. Não tem mais como criar um outro candidato de direita. Não há mais tempo hábil de substituir o Flávio e os demais candidatos de direita não vão crescer ainda que o Flávio saia do caminho. Qual a estratégia do regime? Desgaste do Flávio e, principalmente, tirar os maiores e principais aliados do lado dele. E estes são conservadores. Aí, então, chegam os mensageiros nos ouvidos dos principais apoiadores da direita e começam a ventilar. Vem mais coisa contra o Flávio. Vem mais coisa aí contra o Flávio. Quem estava no barco imediatamente pula.
Quem estava para entrar, recua. Na esquerda não há moralismo. A Glaze não está preocupada se algo mais vai explodir contra o Lula. Ela continua no barco. Agora, os conservadores se preocupam com a moral e seu capital político. Na dúvida, vamos aguardar. E o Mensageiro, então, fomenta essas informações. Agora, informações por informações, uma hora ela perde a credibilidade. Agora o regime precisa validar essas informações. O regime puxa um cara da manga, Antony Garotinho. E o regime coloca na boca do garotinho aquilo que fomentou no ouvido dos apoiadores do Flávio. Antony Garotinho agora precisa validar a fofoca, para que a fofoca passe a ter alguma credibilidade. Na dúvida, eu vou sair da campanha do Flávio ou não vou entrar. Isso atrapalha? Atrapalha muito. Aí vem essa fala do garotinho. Coisa inacreditável. Vocês não acreditam, eu vou até contar, sem dar nomes aqui, como é que era a festa. O nome da festa, A Noite das Astronautas. Eu falei, A Noite das Astronautas? O que é isso? Aí fui ver o vídeo. As mulheres peladas, os homens pelados, mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí, o homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e disse, é essa aqui que eu quero. Gente, isso é um absurdo. Deputados, senadores, governadores, muitos secretários, homens que defendem a família. Quer dizer, então, que aquela informação que eu recebi de um mensageiro que eu confio, ela é verdadeira? Mas espera, esse vídeo de fato existe? Quem vai pagar para ver? Tá, Jeffrey? Mas por que garotinho se sujeitaria a isso? Ora, não subestime o regime. STF anula condenação de ex-governador Antony Garotinho no caso da Operação Chequinho. Olha só, na decisão, o relator, Cristiano Zanin, o advogado do Lula, o advogado do PT, afirmou que a condenação se baseou em provas consideradas ilícitas. Garotinho havia sido condenado a mais de 13 anos de prisão. Que número, né? E quando foi essa decisão? Há 3 meses, 28/3. Garotinho tinha pedra para pagar. E sabem por que eu tenho certeza que esse é o jogo? Primeiro, olhando no olho desse sujeito. Segundo, a advocacia criminal me deu bons amigos nessa caminhada. E Antony Garotinho gravou mais um vídeo, ou melhor, deu mais uma entrevista e ali ele passou recibo. Esse vídeo aqui é um atestado que ele está blefando e também a principal prova que os conservadores caíram iguais patinhos nessa armação. Não adianta, gente. A vivência te dá experiência. E isso a esquerda tem. Essa vida que a esquerda tem no submundo deu bagagem para eles saberem jogar. Coisa que a direita não tem. E caiu num blefe do garotinho. Olha aqui, ele passou recibo que está sendo usado pelo sistema e que é puro blefe. Olha a mensagem que ele dá para a própria Michele, que está procurando o mensageiro para conseguir o vídeo. Michele, olha, eu tive que você rapidamente, não tem possibilidade com você. Você não é isso, assim. Hoje algumas pessoas até próximas de você, senadoras, e outras pessoas ligaram também pedindo vídeo. Entende? Eu só falo uma coisa, aí que eu falo a mesma coisa para todo mundo. Sabe uma propaganda que tem contra a assédio sexual? Que diz, não é não. Ele tá blefando. Então, não é não. Ele tá enganando. E para quem quiser. Ele tá enganando todo mundo. Que exploração política. Olha que O que é exploração política? Porque em determinado momento da minha fala, eu digo, pessoas que defendem a família. Eu não sei quem você acha que estava lá. Da minha parte, nem você, nem ninguém vai saber. Como que cai na conversa de um larápio desse? Olha isso, é blefe, é fake. Ainda compartilha esse vídeo. Gente, a direita é muito inocente. É óbvio que o regime quis assustar os conservadores para todo mundo pular do barco do Flávio. Eu não estou aqui para enfrentar uma tirada de candidatura no tapetão. Olha, acaba de dizer o que ele está fazendo.
Tá vendo? Tá se defendendo daquilo que ele sabe que tá devendo. Quando eu estava assistindo esse vídeo, aquele que você fez contra Olha, assistiu o vídeo da Michelle. Olha isso, ele tá jogando com ela. Flávio, quando você lá, Gente, pelo amor de Deus, alguém tem que alertar a Michelle que ela está sendo enganada pelo garotinho. Olha só, esse cara tá usando pessoas inocentes, pessoas que estão vulneráveis mentalmente, psicologicamente, pelo momento que estamos vivendo. Olha só, isso aqui é macaco velho, gente, governador de Rio de Janeiro. toda a confusão que seria então, até essa questão da mulher excluída da Chapa, lá no Ceará, isso aí não é vídeo amador. Você não ia querer transformar a sucessão no Brasil em uma coisa do Ceará. Eu sou muito franco. Dizer que talvez seja por isso que o cara não gosta muito de mim, o candidato é Tarcísio. O candidato dele é o Tarcísio. É o candidato que o STF queria. Tarcísio e o Flávio, eu achava que o Tarcísio era melhor. Como eu não voto no PT, eu votarei no candidato que estiver representando o campo conservador. Olha só, essa mensagem é para os conservadores. O relator do processo dele foi o Zanin, que anulou o processo dele. Será que ele não tá devendo pedra pro PT? Eu não voto no PT. Foi o PT que anulou teu processo, cara. Não estou aqui servindo a projeto de ninguém. Não tô aqui servindo projeto de ninguém. Óbvio que está. Ele está falando pro próprio espelho. Gente, por favor, alguém avisa a Michelle, a Damares, os conservadores, lideranças de direita, que eles estão sendo passados para trás pelo regime. Tá muito claro. Eu sou advogado criminalista há 14 anos. Tá nítido para mim a armação. Vocês que têm projeto político, são conservadores, pulem do barco. Porque vai surgir mais coisa contra o Flávio. Eu, inclusive, vi o vídeo. Você viu? O garotinho. Eu vi o vídeo. Gente, quem é garotinho na ordem do dia para ter visto esse vídeo? Que relação garotinho tem com a Polícia Federal que está submissa ao André Mendonça? É blefe, é mentira, é fake para criar fumaça. E na dúvida, eu que sou um conservador, tenho futuro político a preservar, tenho pretensões em 30, pretensões em 34, quer saber? Não vou entrar na campanha do Flávio. Isso acontecendo, as principais lideranças conservadores retardando a entrada na campanha do Flávio, já é suficiente para o Lula, que está gastando 500 milhões bancando a Globo e a imprensa, vencer a eleição. Gente, tá muito claro. É isso que aconteceu. Está faltando alguém com malandragem, convivência perto dessas pessoas a interpretar esse cenário. Eu queria poder chacoalhar vocês e dizer, pelo amor de Deus, não caiam nessa conversinha. Vocês estão sendo enganados. As conversas de corredores, as chantagens estão funcionando. Coloquem a cabeça para funcionar. Pense nas lideranças que estão hesitando a apoiar o Flávio. É tudo chantagem e medo que algo mais surja. Pode ser que tenha? Não sei. Alguém vai pagar para ver? Ninguém quer pagar para ver. Isso pode custar a eleição do Flávio, ou melhor, isso pode custar mais 4 anos de PT. Ficou muito claro para mim que essa é a estratégia do regime para o Lula vencer as eleições. E está dando certo. Pois é, não tem nada de graça, né? Na verdade, toda essa trama que está acontecendo ali em Brasília é com respeito a algo muito maior. O que eles querem é reeleger o Lula para o seu 4º mandato, né, e fazer o povo brasileiro sofrer por mais 4 anos. Né? Se já não basta, são 2 décadas que o povo brasileiro vem sofrendo aí nas mãos do PT, com corrupção, inflação, o preço dos alimentos disparando, né? E nós estamos vendo esse caos no Brasil que está sendo mascarado pela Copa do Mundo, mesmo o povo brasileiro gostando muito de Copa do Mundo, gosta de carnaval, gosta de Big Brother. Pois é, mas enquanto isso, o futuro da nação está sendo decidido ali no Brasil. Ou você acha que os ricos poderosos, aqueles que mandam nesse país, que nem são os ministros do Supremo, é uma classe ainda superior, né? Que são, por exemplo, os banqueiros, os donos dos 5 maiores bancos do Brasil. Eles não estão
simplesmente comemorando e dançando e pulando na Copa do Mundo. Eles estão arquitetando também para poder reeleger aquele que deixou eles ainda mais multimilionários, se não bilionários, né? E tudo isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Você que estudou história do Brasil conhece a política do pão e circo, né? Lá atrás, na monarquia velha, quando os reis davam ali, né, algum tipo de entretenimento para o povão, para o clero ali e para o povão, para os escravos também. Tudo isso para poder, enquanto estava tendo aquele circo ali, a monarquia ali, os reis, os poderosos, conseguiam se perpetuar e aumentar o seu governo, o seu domínio sobre o país, sobre a nação. E isso vem acontecendo até hoje, pessoal. Vocês acham que o Lula, o Moraes, o Gilmar Mendes, os advogados ali de Daniel Vorcaro e toda essa trupe, você acha que eles estão preocupados com Copa do Mundo? Não. Eles estão preocupados com os próximos 4 anos de governo do Brasil. Por quê? Quem estiver no poder vai financiar a roubalheira. Quem estiver no poder pode ou não autorizar que rombos como esse aí do Banco Master continue acontecendo. E isso, para eles, pelo menos, é mais importante do que Copa do Mundo. Eu não sei se é mais importante para o povo brasileiro. Acho e acredito eu que o povo brasileiro gosta mais de Copa do Mundo e de futebol. Neymar, Mbappé, né? Gosta mais do Haaland, gosta mais ali do pessoal da Cazé TV do que da política, do que da saúde, da educação, né? Do que do transporte público e da segurança pública. E isso é uma grande verdade. E eu tenho que falar para vocês que realmente é uma grande verdade. Eu assisto jogos, sim, da Copa do Mundo, assisto jogos do Brasil, acompanho tudo. Porém, eu sei que tudo isso vai passar daqui a poucos dias. 2 semanas, 2 semanas, já acabou tudo isso e nós voltamos à vida normal. Agora, os poderosos de Brasília já estão traçando o futuro do Brasil por pelo menos mais 4 anos, se não 10 anos. E isso que nós deveríamos nos atentar. É por isso, pessoal, que eu te peço para se inscrever aqui nesse canal. Sabe por quê? Aqui todos os dias nós vamos trazer denúncias como essas aqui. Se você não quer ser enganado, se você quer ficar por dentro daquilo que realmente acontece por detrás dos bastidores e não somente aquilo que passa na grande mídia, no Jornal Nacional, na Band, na CNN, mas você quer saber a verdade por trás da verdade, então se inscreva aqui no canal, pessoal. Aqui embaixo tem um botão, é totalmente gratuito. Você está inscrito em tantos canais que às vezes não agrega nada, mas aqui nós vamos trazer e vamos acompanhar esse caso, por exemplo, do Alexandre de Moraes ali nos Estados Unidos, que isso é muito importante. À medida que a corda vai sendo puxada lá de fora, nesse processo contra o Moraes, ele vai fazendo pressão aqui na Michelle Bolsonaro e no Jair Bolsonaro, que está preso. Vocês têm que entender como que funciona o jogo, pessoal. Tá tudo interligado. À medida que descobre que a namorada do diretor da PF recebeu alguns milhões, passou na mão dela para poder ajudar a defender ou fazer vista grossa no Daniel Vorcaro, isso afeta, por exemplo, o Lula, afeta a popularidade dele, afeta a reeleição que ele quer se reeleger. Então tá tudo uma coisa ligada na outra. As coisas não são separadas. Ou você acha que, por exemplo, a Michelle Bolsonaro vem a público, grava esses 2 vídeos descendo o cacete ali no Flávio Bolsonaro e foi de graça. E isso foi resposta de um contra-ataque vindo do próprio Moraes e do próprio sistema, que está fazendo uma chantagem. Olha, se você, Michelle, apoiar o Flávio Bolsonaro, a gente volta com o Jair Bolsonaro para Papuda. Por quê? Todo mundo sabe, pessoal. O Flávio Bolsonaro já deixou claro que se ele for eleito, no dia 1º ele vai assinar ali a anistia dos presos políticos e do pai dele, Jair Bolsonaro. Então, o sistema não quer, o consórcio comunista em Brasília não quer Flávio Bolsonaro eleito. Todo mundo sabe que se Flávio Bolsonaro for eleito, os impostos vão reduzir, a taxa de juros vai cair, os bancos vão parar de faturar os bilhões que eles faturam, pessoal. Vamos acordar para isso. Vamos acordar. Então o sistema está totalmente contrário ao Flávio Bolsonaro e vai criar essas intrigas ali entre os familiares justamente para poder ver se mela, para poder ver se embaraça,
a candidatura do Flávio Bolsonaro e a gente continua com essa tristeza do PT por mais 4 anos. Já tem 22 anos que o povo brasileiro atura o PT e não mudou nada nessa nação, só vai de mal a pior. As principais áreas, saúde, economia, segurança pública, emprego, preço dos alimentos, isso está claro, pessoal. Então é quanto a isso que nós estamos aqui lutando todos os dias. Se você é a favor, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, porque aqui nós não vamos parar de denunciar o que é errado nesse país.